Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é 28 de julho, domingo, né? E nós estamos aqui ao vivo, numa sala exclusiva com um querido amigo e um profissional muito competente, professor, palestrante, Dr. Flávio Ferreira, imunologista. O foco deste trabalho é a sua saúde e a saúde das pessoas que você ama. Quero agradecer a todas as pessoas que entendem que a gente tem que ter um grupo para divulgar esse link dessas lives. Esse grupo permanece ativo. Semana que vem temos 2 lives. Na terça-feira vamos falar sobre as consequências desses últimos acontecimentos, digamos assim, da humanidade sobre a glândula pineal. Então, é um assunto bem importante, vai ser muito bem conduzido pela nossa querida terapeuta naturopata clínica Ivone Cardoso. E na quinta-feira vamos receber novamente também a doutora Débora Balaguês, trabalhando assim as questões da depressão com o foco nas questões hormonais. Então é um conteúdo, gente, de extrema importância para compor a forma como a gente aprende a cuidar da nossa saúde. Recomendem esse grupo, claro que as lives, elas estão sendo gravadas, como a live de hoje. Após a gravação, a gente edita. Então, o ideal é sempre você estar ao vivo e também bom momento de você conversar com os profissionais, certo? Narrar aqui rapidamente nosso convidado de hoje, graduado em medicina, Dr. Flávio Raimundo Ferreira, especialista em pediatria, especialista em alergia e imunologia, pós-graduado em dermatologia, pós-graduado em saúde, em física quântica aplicada à saúde. Uau, essa é da nossa área, né? O povo daqui gosta disso. Terapeuta integrativo, professor, palestrante nacional e internacional, escritor, e agora está se graduando em neurociências. Então, a gente vai ter um conteúdo muito importante. Muito boa noite, é uma honra estar com vocês aqui. Namastê, né? O ser que habita em mim, saúde do ser que habita em vocês. É uma honra mesmo poder participar e poder contribuir para a gente poder disseminar a informação do bem. Por que que esse tema está sendo trazido à tona hoje? Porque a maior parte das queixas nos consultórios, de vocês, inclusive, né, dos profissionais, tem sido com relação a perdas de memória, indisposição, cansaço, a cabeça parece que não dá mais conta, né? E isso vem sendo uma constante. A gente tem acompanhado outras lives com o Dr. Hit também, o pessoal tem comentado muito a respeito disso. O que está acontecendo com a nossa mente pós-Covid, né? Porque eu vou dizer para vocês que quando a gente começa a ter lapsos de memória, a não conseguir fazer raciocínios que antes a gente conseguia fazer, isso nos deprime. A gente sente um envelhecimento ruim, porque a gente vê assim, nossa, capaz, eu não estou conseguindo me lembrar disso ou daquilo, e a gente, será que eu estou ficando velho? O que está acontecendo? Isso se torna, às vezes, muito dramático, além das consequências, né, de sair à rua, por exemplo, e não ter bem certeza onde está, e isso tem sido comum, né, isso a gente tem recebido relatos, a pessoa sai de um teatro e não sabe mais em que cidade está, por exemplo, dá um branco assim. E hoje, então, a gente vai debater sobre isso. E a questão principal hoje aqui é a parte neurológica da a memória. O que é memória? Esta capacidade mental que nós temos para codificar e armazenar e recuperar as informações, tá? Essa coisa é puramente mental mesmo, tá? A gente precisa, isso nos defende na vida, tá? E sofrer disso nos preocupa, tá? Também ver outros sofrendo disso nos traz preocupação. Olha, ele nos permite guardar experiências, tais como sentimentos, acontecimentos, imagens, ideias, poder fazer projetos. Muitos de nós estão reclamando de não conseguir alavancar projetos porque a mente não consegue fazer um raciocínio lá na frente do que vai acontecer se eu fizer esse projeto. Então, às vezes, isso tem acontecido comigo nos treinamentos aqui da equipe, da nossa equipe particular, do nosso grupo. Às vezes a gente vai fazendo sem ter muita certeza do que vai dar lá na frente, porque a mente da gente, às vezes, não consegue fazer o cálculo. Claro que várias coisas estão influenciando isso, tá, gente? Não é só pós-Covid, né? Há uma degeneração da nossa alimentação, né, num processo crescente que a humanidade vem vivendo, com relação à qualidade. A gente tinha que se preocupar em ter qualidade de alimentação para ter uma boa função neurológica, né? Isso, infelizmente, não é o forte aqui na humanidade.
Olha ali, graças à memória, nós podemos guardar qualquer elemento pertencente ao nosso passado. E esses elementos do nosso passado são as experiências que são a base para nós tomarmos atitudes pretensamente de sucesso no futuro. São elementos que também trazem memórias felizes e que também trazem memórias a respeito de coisas que nós, entre aspas, erramos ou que nós não queremos passar novamente por aquilo e aprender e relembrar o porquê nós erramos, né? Porque nós caímos naquela história e às vezes a gente diz, nossa, eu já vivi isso, como é que eu não me lembrei? Como que eu não me lembrei que ia dar nisso? Então, a memória, ela é extremamente importante para a gente evoluir na vida, né? É essencial para a nossa aprendizagem, a crianças, adultos, todo mundo, porque nós viemos aqui para aprender, a nossa função é nos desenvolvermos, né? Olha, existem tipos de memória, e não sou eu que vou falar, é o doutor. Eu estou só fazendo uma introduçãozinha para a gente fazer uma coisa mais leve para vocês. Existem vários estudos com várias catalogações diferentes da memória. Eu trouxe aqui o mais básico deles, tá? Mas se for estudar a nível mais aprofundado, a nível da área da medicina mesmo, já existem vários aspectos, tá? De tipos de memórias diferentes. Mas a gente trouxe um básico aqui para vocês hoje. Memória sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. E esses 3 tipos vocês vão começar a identificar quando o doutor começar a falar com vocês agora. Bom, primeiramente eu quero dar uma boa noite especial para os meus alunos, né? Eu sou professor num curso de extensão universitária chamado Imunoterapia Integrativa, né? Onde nós ensinamos técnicas integrativas para melhorar a imunidade, né? Então, tem aqui alguns alunos, quero dar uma boa noite especial. Depois, quem tiver interesse em conhecer esse curso, é pela Chione. Depois a Cara no final vai deixar para vocês, tá? Bem legal. Bom, tudo que a gente faz na vida é por interesse. Até o amor. Não existe amor incondicional, né? Sou bem já chocante logo de cara, né? O amor é condicional, né? Ah, é amor de mãe, é incondicional, é um amor natural. Mas se aquele filho é obediente, se aquele filho é mais amoroso, o amor é maior, ok? Vamos lá. Todo terapeuta, todo psicólogo, psiquiatra, enfim, fala sobre ressignificação. Ah, e o sucesso de um tratamento é você ressignificar, né? O que é um antibiótico? É uma ressignificação. Você tem uma infecção, dá uma informação para matar o micróbio. Ressignificou informações. Isso no campo mental também. Agora, você vai ressignificar o quê se você perdeu a memória? Ou se você não se lembra de um fato? Ou pior, se você tem uma memória de algo que não existiu. Isso pode acontecer também, com alterações neurológicas, né? Às vezes você pode vivenciar traumas que não foram reais, ou situações que você interpretou como trauma. E isso gera uma cascata de inflamação no seu corpo. Então, olha a importância da memória. Tá? Então, a memória, não vamos falar só de problemática, mas para você que é terapeuta de qualquer área e trabalha com ressignificação de pessoas, né? Como é que você pode melhorar o seu atendimento, melhorar a qualidade de vida sua mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Isso é uma máxima incrível, né? O avião está caindo, põe a máscara em você primeiro, depois põe no outro. Então, a pergunta de hoje, né? Como é que está a tua memória? Né? Cabe mais alguma coisa aí no seu HD? Ou está lotada e você não consegue esvaziar? Aliás, Carla, esvaziar a memória é necessário para a sobrevivência, para dar lugar a novas sinapses, a novos encontros entre os neurônios, né? Então, a memória é um processo bioquímico que acontece no encontro de um neurônio com o outro. E aonde eles se encontram, a pracinha se chama sinapse. É onde eles se encontram. Então, a pracinha onde os neurônios se encontram é a sinapse. Se isso está sobrecarregado, esses encontros ficam difíceis e complicados. Tem muita gente assistindo esse encontro, não vai dar bom, né? Então, a gente tem que, na verdade, esvaziar memórias ao longo da vida, e isso é necessário para a sobrevivência, para dar chance a outras memórias. Então, eu quero falar para vocês aqui agora de algumas memórias muito interessantes. Primeiro, a memória sensorial.
A memória sensorial é aquela que nós temos experiências através dos 5 sentidos. Por exemplo, eu quando era criança era coroinha da igreja, então toda vez que eu cheiro incenso me vem uma memória, toda vez que eu escuto uma música, né? Ontem eu vi um vídeo lindo de um tenor de uns 90 e poucos anos, demente já, numa cadeirinha de rodas assim, não falava mais. Aí uma moça foi cantar Ave Maria de Gounod e ele cantou perfeitamente, porque a memória sensorial está preservada, porque a região dela, né, é no hipocampo, é no sistema límbico, é onde estão as emoções. Olha que legal. Então, as formas de acesso à memória são variadas. Nem toda memória é acessada pelo consciente. Por isso que hipnose é legal. Entendeu? Por isso que algumas terapias integrativas funcionam no momento mais do que outras. A acessibilidade ao campo de memória. Essa memória sensorial, ela também pode ser verbal, adquirida, processada pela fala e pela escrita, né? Eu guardei a primeira carta de amor que eu recebi na vida. Toda vez que eu leio, me vem uma memória de emoção, papapá. É uma memória sensorial pela escrita. Indo um pouquinho para a metafísica, né? Memória sensorial seria a nossa espiritualidade, né? Eu falei espiritualidade, não falei religiosidade. O que é espiritualidade? É a conexão com o todo através dos 5 sentidos. Então não tem nada de sobrenatural, é natural. Tá? Então, a espiritualidade é a memória sensorial. Então, olha que legal, você atende um paciente agnóstico, aí você não vai falar de espiritualidade, você fala assim, olha, vamos tratar a sua memória sensorial? É a mesma coisa, entendeu? Né? Você vai acessar campos de informações bioquímicas e biofísicas, né? Com neurotransmissores, através da tua fala, através da escrita, né? A gente, quando faz um curso, por que a gente tem que anotar tudo, né? Para que uma entidade se transforme numa identidade. Quem aqui já lembra como passava cheque? Você passava o valor e assinava, né? Hoje quase ninguém mais usa cheque, acho que os meus talões estão até embolorados. Aí, o que era aquilo? Uma ideia de valor, uma entidade, que quando você assinava, virava uma identidade física, né? Antroposofia, um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então, a memória sensorial, ela é isso. São as tuas lembranças, e as lembranças são fundamentais para alavancar projetos futuros. Né? Por que a pessoa ela vive, às vezes, um relacionamento abusivo, termina e volta para ele? Porque é uma memória que ela conhece. Os sentidos dela conhecem aquilo. Então, é uma zona de conforto. Não vai avançar para o nível que tem medo. Agora, se você trabalha isso e traz do sistema límbico para os lobos pré-frontais do consciente, aí você ressignifica. Faz sentido o que eu estou falando? Tá, então, olha a importância da memória. Agora, se uma situação de uma determinada coisa que aconteceu na humanidade prejudica esse acesso, você vai se lembrar do quê? Você vai mudar o quê? Você vai transformar o quê? Outro tipo de memória é em memória de curto prazo. São informações recebidas, retidas por 30 a 40 segundos só. Então, a pessoa, me passa o seu celular aí. 977, nananana. Você consegue guardar 40 segundos no máximo. Fora os super-heróis da memória, né? Mas, digo assim, a grande maioria, onde eu me incluo. Agora, se essa memória for repetida, estimulada repetidamente, tipo um condicionamento, ela pode se tornar uma memória de longo prazo.
E é essa memória que é mais suscetível à deterioração, a memória de curto prazo. É essa que a gente perde mais rápido. É essa que a proteína spike destrói mais rápida. É essa que o pós-Covid estraga mais rápido. É a memória a curto prazo. Ok? Vamos continuar? A memória a longo prazo são aquelas lembranças de fatos pessoais, fatos culturais e habilidades. Então, são coisas, né, que você tem lá do começo, né, da sua vida, da juventude, coisas que você adquiriu, né, e foi tão repetido, tão condicionado, né. Por quê? Isso foi colocado em você de duas formas, ou explicitamente ou implicitamente. Então, nós temos a memória de longo prazo dividida em duas áreas: memória explícita, memória implícita. Tá? Depois, quem está assistindo ao vivo vai poder ver isso de novo gravado. Tá? Não precisa ficar com medo de não anotar. A memória explícita, elas são fatos e dados processados a nível consciente através de palavras, imagens e sons. Por exemplo, eu gosto muito de música dos anos 70, 80 e 90. Então, começa a tocar, eu já lembro como dançava. Não esqueci os passos até hoje. Entendeu? E modéstia à parte, eu danço muito bem. Lambada, de 88, 89. Pô, eu arraso na lambada ainda. Entendeu? Toca a música, Oi Morena, cintura de mola, e vambora, né? Entendeu? A gente lembra. Por quê? Palavras, imagens e sons, né? As propagandas de televisão mesmo, né? A gente lembra de propaganda, Cobertores Paraíba, e vai embora. Porque aquilo lá foi, né, bonita camisa, Fernandinho, né? Através de imagens e sons, né? Já a implícita é pela aquisição de habilidades, né? Por exemplo, a pessoa tem o dom natural de tocar piano, mas se ela faz o curso, né, ela desenvolve uma habilidade. E essa habilidade, ela é feita a partir de condicionamento, né? E essa habilidade pode ser motora, cognitiva ou sensitiva. Então, muitas das coisas que isso é do além, não é, gente. São fenômenos bioquímicos e biofísicos que acontecem a nível cerebral. É lógico, isso nos conecta com o todo. O universo é toda energia, não tem mistério nenhum. Ah, eu não acredito em energia. Não, enfia o dedo na tomada. Você vai ver, você não sai. Entendeu? É bem fácil de acreditar. Só para vocês rirem um pouco, né, eu gosto muito de fazer lives com bom humor, né? Um médico lá da minha cidade mandou um recado para mim por uma paciente dizendo assim: prova que isso que você faz funciona. Aí eu respondi para ela, falar para ele: não, manda ele provar que não funciona, porque eu já estou convencido, ele que vai estudar. Entendeu? Então, uma dica aí para vocês, se alguém encher o saco, manda estudar. Pronto, né? Mandei estudar, não mandei para um lugar. Também dá vontade, né? Mas a gente, né? A memória, ela pode ser lá do cérebro reptiliano, do sistema límbico, onde ela é mais ligada às emoções. Ou com a evolução do encéfalo, a gente fala cérebro, mas na verdade é encéfalo, é massa encefálica. Com os giros frontais e temporais, depende da onde a memória da fala é num lugar, a memória da visão é outro. Olha, se eu fosse falar tudo que eu sei de memória, ia ser 5 horas de live, né? Mas vamos lá, a gente está hoje para falar aqui, né, nessa introdução de memória. Então, as memórias mais antigas, elas são mais do sistema límbico, mais lá do cérebro primitivo. As memórias recentes, né, elas são mais do córtex pré-frontal e dos lobos, né? Então, o que que acontece? Vamos lá. As doenças demenciais, as doenças neurodegenerativas, a proteína spike, elas têm uma predileção mais pelas sinapses
dos neurônios que ocorrem nessas camadas corticais. Por isso que a pessoa vai perdendo a memória de curto prazo primeiro. É muito comum os nossos velhinhos falarem, nossa, na Segunda Guerra Mundial, a gente passava fome, a gente cozinhava besouro com não sei o quê, parará. E ele lembra perfeitamente do besouro, até como que era, perfeito em detalhes. Né? É o que eu falei, é o caso do velhinho que cantou Ave Maria de Gounod, uma perfeição. Tem um vídeo também lindo de uma bailarina numa cadeira de rodas, né? Quem já viu esse vídeo? Então começa a tocar música, ela começa a dançar assim, linda, linda, né? Porque aquilo é ela. Aquilo é emoção, né? E o que é uma emoção? É a materialização de um pensamento. Então, o pensamento, ele vem na forma de energia. E aí ele, no sistema límbico, se converte em neuropeptídeos, em neurotransmissor. E esse neurotransmissor age nos hormônios, cortisol, adrenalina, que agem na imunidade, que age no sistema nervoso, que age no pensamento, que age na imunidade, que age no sistema nervoso, que age... Não, o seu vídeo não travou. Eu estou repetindo de verdade mesmo, para você gravar. Então, fica um círculo, né, disso. Então, olha que interessante, pessoal, essa questão, né, da gente ter essa percepção. Bom, vamos lá. A proteína spike, ela é a proteína, né, do vírus SARS-CoV-19, né, e ela agride vários tecidos e de diferentes formas. Por isso que a síndrome pós-spike tem várias apresentações. Né? O que é uma síndrome, para começar? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, síndrome de Down, a pessoa tem aquelas características. Síndrome da obesidade, síndrome X. Síndrome é um conjunto de sintomas e sinais. Ou seja, é o que a pessoa fala, sente e é o que a pessoa mostra nos sinais. Síndrome é o conjunto de sintomas e sinais. Então, o que é uma síndrome pós-proteína spike? É uma síndrome causada pela proteína spike. Ah, e da onde ela veio? Aí é uma outra live. Hoje eu quero falar aqui só da proteína spike. O veículo pela qual ela veio depende. Olha agora que está aqui o mote da nossa live. Vamos lá. Agora vai baixar o professor aqui. Aqui temos o neurônio. Aqui temos outro. Olha que bonitinho, ó. Eles vão se encontrar. E vão falar assim, olá, tudo bem? Como é que você vai? Ah, eu tô bem, obrigado. Como foi seu dia? Foi ótimo. Tá, ó, vou te contar uma coisa. Tal coisa está acontecendo, eu preciso que você leve essa informação lá para o cara tirar o pé do formigueiro, porque vai entrar... Ah, vou avisar. Beleza, então, há essa conversa. Aí criou-se uma memória. Toda vez que ele passar pelo formigueiro, ele vai tirar o pé de lá, que ele vai lembrar que ele foi picado. Esse neurônio avisou ele, falou, cara, não põe mais o pé lá, velho. Vai ter consequência. Ah, tá bom, não vou mais colocar o pé lá. Vem a proteína spike e gruda nessa ponta do neurônio. Gruda por um receptor. Tá? Não vou falar aqui que eu vou dar essa aula no Médicos pela Vida depois. Gruda aqui. Células da imunidade, que também tem no cérebro, por exemplo, a micróglia, percebem o invasor. E elas vão lá tentar defender. O que é o tentar defender? Comer a proteína spike. Só que nessa arranca um pedacinho do neurônio. A hora que o outro chega para se ligar, cadê a conexão? Não tem. Cortou um pedaço. O papo ficou pela metade. A linha do celular faltou 2 números. Meu Deus do céu, não tem conexão. A perda de memória, a diminuição de memória pela proteína spike é um fenômeno imunológico. Isso é uma afirmação. Então, aprendam. A inflamação, ela é um processo necessário à vida. Todo processo regenerativo é um processo inflamatório. Mas quem coordena a inflamação é a nossa imunidade. Então, a sua imunidade não pode falhar e nem exagerar. Ela tem que estar em equilíbrio. Se não,
ela vai atacar o cérebro demais ou não vai defender o suficiente. Olha que interessante. E isso não só para cérebro, mas para toda a síndrome proteína spike, endotelite, coração, rim, fígado, enfim, onde a proteína spike grudou, que ela precisa ser combatida, o sucesso desse combate está na resposta imunológica equilibrada. Ah, eu tomo 35 remédios para memória. Eu tomo 35 remédios para ansiedade, tá? E aí, você não tem neurônio para não tem a conexão? Tá faltando um pedaço do trilho do trem? Entenderam? Simples assim, galera. Não simples assim. No final eu respondo perguntas, senão a gente perde o raciocínio, tá? Deixa eu dar continuidade, porque às vezes pode ser autoexplicativo o que eu estou falando, que isso é muito importante, inovador e simples. Todo mundo fala assim, ah, a proteína spike ataca o cérebro. Hoje você sabe por quê. Então, na verdade, a proteína spike gruda na região da sinapse, e aí o processo inflamatório de defesa dos glóbulos brancos que estão no cérebro para tentar matar essa proteína spike é que, ao mesmo tempo, faz a lesão no neurônio. E aí a conexão fica prejudicada. E aí você perde memória. Ah, eu quero fazer uma terapia cognitiva comportamental, eu vou dar comandos. E aí, vai dar comando de controle remoto como tem televisão? Não adianta nada, jogar dinheiro fora. Ah, doutor Flávio, então eu entendi. Se a gente conseguir apoiar a imunidade desses pacientes de forma, no contexto da imunidade, nós podemos ter melhoras, inclusive da memória? Sim, sim. Isso depois a Carla, no final, vai falar magistralmente da experiência dela. Qual a minha experiência com memória, né, e cérebro? Meu filho foi atropelado quando tinha 4 anos e ficou em coma 1 mês, e quando voltou com características de autismo. E nós tratamos o meu filho pela via da imunidade. Hoje o João tirou carta de motorista, trabalha numa loja, já fez lives, inclusive, e é super inteligente. Quem o conhece sabe do que eu estou falando. Então, a minha maior experiência é pessoal. E eu também, tá? Imagina quantas coisas que eu tenho 2 filhos, 6 cachorras, 2 gatas, funcionários no consultório, faço live, palestra, escrevo livro. Tudo bem que eu sou hiperativo, né? Graças a Deus, maltratado, né? Mas, então, não, bem tratado, né? Que eu mesmo me trato. Mas, enfim. Aí você fala, tá, legal. Então, eu entendi. E o que que a memória, ela tem a ver com bem-estar, com prazer em viver? Prestem bem atenção. Alguém já ouviu falar de dopamina? Dopamina, né? É a substância da recompensa. Ah, eu estudei tudo certinho. E aí eu fui, me senti recompensada porque eu fui chamada de excelente pelo meu mestre. Liberou dopamina. Ai, que coisa linda. A célula que mais sente, que mais recebe dopamina é o neurônio. É na sinapse que ocorre a recepção de dopamina. Primeira célula que recebe dopamina é neurônio. Segunda célula que recebe dopamina, glóbulos brancos. Então, tudo que você pensa atinge diretamente a sua imunidade pela dopamina recebida pelos glóbulos brancos. Isso tem a ver com bem-estar. Então, se você assistir 5 minutos de desgraça na televisão, a sua imunidade baixa 5 horas. Pelo tipo de informação que você mandou para aquele neurônio, através do pensamento, e para aquele glóbulo branco. Aí o que eu faço, então? Eu preciso assistir noticiário desgraceira, que eu gosto, né? Assiste com espírito crítico. O nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Se você assiste um filme de terror, você vai desenvolver todos aqueles sintomas, porque as emoções que você vai sentir vão liberar esses neurotransmissores. Olha que importante que eu estou falando para vocês. Sinapse. E prazer tem a ver com memória. Aonde eu quero chegar? As pessoas estão perdendo o prazer em viver pela falta de memória. As pessoas só se queixam.
Alguém chega para você e fala assim, oi, cara, tudo bem? Nossa, tô super feliz. Olha, hoje comi um bolo de fubá, top. Ai, que alegria, quer também e tal? Tenho certeza que ela fala, puta merda, eu tô sem memória, esqueci. Cadê a chave do meu carro? Meu cabelo tá caindo, minha unha tá caindo, cara do céu, faz alguma coisa. Quem nunca escutou isso? Né? Aí fica chato, você não quer nem sair com os amigos. Falar, não, você prefiro ver Netflix. Só vou ver reclamação. Imagina eu, quando eu vou numa festa e descobre que eu sou médico. Puta merda, né? Aí chega lá. Eu trouxe um raio-x de 1974 para você olhar. Quer ver? Eu falei, não, não quero ver. Mas, enfim, a gente vê por educação, né? Tá. Mas, enfim, memória tem a ver com prazer. Você sente o cheiro do café? Ó, quer me chamar? Faz um café. Eu baixo aí espiritualmente. Entendeu? Adoro um café. Entendeu? Memória. Cheiro de terra molhada. Memória. Uma música romântica. Memória. Dopamina. Serotonina. Né? Aliás, pessoal, 90% da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, é fabricado no intestino. 90% da serotonina é fabricada no intestino, não é no cérebro. O cérebro aproveita. Se o seu intestino está inflamado ou ocupado com parasita ou tentando te ajudar com a imunidade, você acha que ele vai ter tempo de fabricar serotonina? Aí a sua ansiedade fica, sabe como? Hosana nas alturas. Ah, mas eu tomo remédio para ansiedade. Você sabe o que, que o remédio de ansiedade faz? Ele recapta, ele retarda a captação de serotonina para que ela dure mais tempo na sinapse. Mas vai recaptar o quê? Você não tem serotonina? Simples assim. Agora, se você melhora a imunidade como um todo, você melhora o seu intestino, você atua nas células cerebrais, na micróglia, você diminui a inflamação e a imunidade tem tempo de trabalhar. É fácil. Tem gente que fala assim, eu não fabrico imunidade. Fabrica sim, gasta. Gasta. Então, vamos assim condensar para a gente falar de soluções agora. Nos 15 minutos finais, nós vamos falar de soluções. Até agora foi problemática. Então, vamos lá. A memória é importante para a qualidade de vida e bem-estar. Só é feliz quem tem memória, porque é na memória que estão os registros, inclusive os ressignificados. Eu gastei R$ 5.000 numa mentoria da criança interior. Esqueceu tudo? Perdeu. Entendeu? Então, cuida da sua memória. Olha, até na questão financeira como é importante, né? Então, assim, é simples a receita. Para de gastar, velho. Para de gastar. Investe certo, investe na sua imunidade. Lembra que eu falei, a inflamação é necessária à vida. Ponto. Quem regula a inflamação é a imunidade. Ponto. Imunidade equilibrada traz memória. Existe uma coisa chamada plasticidade neuronal, que é a capacidade de regeneração dos neurônios. Isso vem sendo estudado cada vez mais pela neurociência, que eu fiz pós-graduação, estou terminando. Os neurônios que não se regeneram são do sistema nervoso central, cérebro e coluna. Por isso que a pessoa fica paralítica. Mas acredita-se hoje que diminuindo a inflamação cerebral e aumentando a imunidade na sua atividade, novas conexões podem ser feitas ou ensinadas, melhor dizendo. Então, a plasticidade cerebral é você ensinar uma área do cérebro que era para uma coisa para outra. Isso tem trabalhos científicos com macacos e com humanos também, guiados por tomografia, né? Então, olha que interessante. Então, a memória, ela é muito importante para a vida, ela é fundamental, é erro e acerto, e a gente pode trabalhar nela pela via da imunidade. Então, se você tem um amigo seu, ou você mesmo, doutor, eu tomo 4 remédios psiquiátricos, 2 para ansiedade, 1 para memória, 1 para depressão,
Não estou falando que não tem que tomar remédio. Não é isso. Mas se você consegue diminuir a inflamação, melhorar a imunidade, restabelecer conexões cerebrais, é uma possibilidade. Não é uma garantia, é uma possibilidade. O meu filho tinha menos de 1% de possibilidade de vida. E eu acreditei. E hoje ele está aí, parceiro, né? E por que que eu e a Carla estamos aqui falando com vocês? Porque nós temos interesse. Nós temos interesse que vocês fiquem bem. Nós temos interesse que vocês levem energia adiante. Para a gente fazer isso aqui, tem muito amor envolvido, né? Primeiro amor, amor próprio. Ela se ama e eu me amo. E a gente se ama também, né? Somos irmãos em Cristo Jesus. Então a gente, né, tem essa afinidade. Mas, e poder passar isso para vocês é muito, muito prazer. Então, você que é terapeuta, trabalha com cromoterapia, olha que legal o teu trabalho, meu. Como você pode ressignificar. Você que é aromaterapeuta, trabalha aí com teus olhinhos. Que coisa linda que você pode fazer pelas pessoas. Você que é hipnoterapeuta, reikiano, enfim. Olha que ferramentas que o universo te trouxe. Se você é isso, é porque alguém aplicou em você primeiro. Entendeu? Agora, existem recursos dentro da imunidade que a Carla ela utiliza, inclusive na vida dela, que é possível você utilizar para melhorar a performance da sua imunidade, a ação, o apoio a essa imunidade, desinflamando, melhorando as conexões e deixando o nosso corpo em equilíbrio. Bom, no final eu vou deixar os meus contatos, né, para quem quiser, depois a Carla vai falar também. Eu espero que até aqui eu tenha sido bem claro com o que eu falei, e a Carla vai falar para vocês um pouquinho de soluções. Carla, é com você agora, já falei demais. Nós vamos falar, sim, um pouquinho sobre soluções, mas eu só quero dar um recado para vocês que é muito interessante a gente prestar atenção no que está acontecendo na humanidade hoje. Ó, Alzheimer, tá, gente? Procurem observar o que está acontecendo no mundo agora, tá? Nesse momento, né? O Alzheimer tem disparado, tá? Os tratamentos não tem conexão muito, pouco tem se podido fazer, mas especialmente aqui, ó, esse que é o assunto que eu queria levar para vocês, ó. Alzheimer entre jovens, tá? Que uma vez isso não era possível, né? Mas agora, depois da explicação do doutor, vocês já entenderam que um processo neurodegenerativo pode acontecer por uma influência externa também, por algo que não existia antes na humanidade e agora passou a existir, por exemplo, né? Então, nós vamos ver que está se propagando muito o Alzheimer entre os jovens. E isso, para nós, agora entraria mais como uma questão de observação, porque eu vou colocar para vocês pequenos sintomas aqui, ou formas que os jovens podem estar agindo, que pode chamar a atenção de vocês, e isso pode ajudar, porque é muito mais fácil, obviamente, você tratar uma pessoa, começar a cuidar dessa pessoa o quanto antes, né? Porque daqui a pouco ele vai ser simplesmente catalogado dentro de uma Bíblia gigantesca, que a gente já sabe que existe, e ali fica naquelas coisas que não tem solução. Então, vamos dar uma olhadinha nesses sintomas rápidos. Aqui, ó, jovens com muita dificuldade de atenção, menor capacidade de gesticulação com as mãos, porque isso aqui é uma coordenação que é neurológica, tá, gente? Perda da consciência espacial, no sentido de tropeçar em coisas, não ter noção de que espaço estão ocupando, né, naquele ambiente, tá? E altos níveis de ansiedade, porque isso traz ansiedade. Então, eu acho, esse aqui vai ficar só esse recadinho para vocês, que a gente tinha só para acrescentar, porque isso está crescendo, né? E vocês, pela observação, vocês vão poder oferecer ajuda, oferecer orientação, e sabem com quem também buscar, né, dentro dos profissionais que vocês conhecem. Por exemplo, aqui, essa jovem, olha assim, ela deu um depoimento recentemente, eu pego uma caneta e esqueço o que eu ia escrever, né? E ela preocupada com isso, porque não é normal para essa idade, tá, gente? Não é normal. Então, claro que tem outros fatores, tá? Mas a gente coloca isso como uma questão para ser observada e é mais fácil a gente ter essa atenção e conseguir ajudar, né? Esses dados do doutor eu vou passar para vocês, vão ficar aqui embaixo, né, do nosso vídeo também. Sigam o doutor nas redes sociais, porque ele está sempre atualizando em vários sentidos, tá? É doutor, olha lá, não é DR, gente, doutor Flávio Ferreira, tudo junto, Instagram, ele é muito ativo no Instagram, ensina muito a gente, e lá tem um link, né, onde tem todo o trabalho do doutor. Mas vamos falar um pouquinho, então, doutor, sobre a questão
de como a gente pode ajudar, né, de ferramentas para ajudar. Eu uso os fatores de transferência, né? Os fatores de transferência caíram na minha vida porque eu tive câncer e uma amiga viu o meu depoimento no YouTube. E eu tive câncer há 10 anos atrás e fiz um tratamento de imunidade para subir a imunidade. Tratamento fora do convencional, né? Para a época, há 10 anos atrás, totalmente. Hoje já tenho a mente mais aberta para esse assunto. Mas a sombra do câncer é ano a ano, fazendo os exames, ele vai com a gente, né? Aquela coisa vai com a gente porque foi muito sofrido. Então, quando me apresentaram os fatores de transferência, eu só disse assim, o quê? Eu quero, né? E comecei imediatamente, porque se é uma coisa que a gente consegue, e você falou muito bem hoje aí, quando a gente toma uma atitude proativa para a nossa saúde, a gente entra num estado de paz, de tranquilidade, que influencia na nossa imunidade e automaticamente a nossa autoestima, e aí consegue voltar a fazer projetos de vida, não fica achando que pode acontecer de uma hora para outra, se já aconteceu e tu não está sabendo, e quando é que isso vai aparecer. Enfim, esse medo que acompanha a gente, ele desaparece quando a gente toma esse tipo de atitude, né? E eu sou apaixonada pelos fatores de transferência, né? Uso grande parte deles ali. E tenho aqui, quando você falou de intestino, eu não fico sem, tá? Porque o tumor foi nessa região, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. E eu convido vocês que não conhecem ainda a conhecerem. O doutor vai falar um pouquinho como isso pode nos ajudar, além de outras coisas, né? Eu estou citando isso pela minha experiência agora. Claro que eu já fiz vários tratamentos ao longo desses 10 anos, né? Vitamina D, a gente faz muita coisa, sempre buscando. Mas o que me trouxe realmente paz foi isso agora. E se você puder, doutor, nos dar essa orientação, como ele age especificamente ajudando a imunidade na questão da memória, muito bom. É muito simples. Eu conheci os fatores de transferência em 2019 pelo José Domingos de Oliveira, um terapeuta muito famoso. Aliás, se estiver nos assistindo, gratidão a tudo que você fez por mim e pelo meu filho. Porque o meu filho não era autista. Ele tinha características de autismo devido a uma sequela de atropelamento. Então, ele teve o quê? Rupturas neurológicas, né? Só que como ele era criancinha, a plasticidade cerebral reconfigurou tudo, né? Mas eu vou explicar bem fácil. O fator de transferência, ele age no linfócito T, é um glóbulo branco. E esse glóbulo branco compartilha essas informações com outros glóbulos brancos. Ele ensina, ele treina. Inclusive a memória imunológica. Nós estamos falando de memória, né? Então é como se você mamasse na sua mãe de novo. Aquele colostro, né? Todas aquelas propriedades que tem. O fator de transferência, ele é uma molécula que transfere imunidade de um animal para o outro. Muito simples. No Brasil é pouco conhecido, mas nos Estados Unidos ele tem desde 1998, tá? E se você duvida, entra no PDR, que é o livro dos médicos lá, Physicians Desk Reference, PDR americano, tá lá os fatores de transferência, a NASA utiliza. Então, voltando àquela brincadeira, prova que funciona, você responde, prova que não funciona. E aí você ganhou mais um amigo de fator de transferência que o cara foi estudar, se for minimamente inteligente, né? Sem ofender. E o fator de transferência, ele tem uma capacidade de apoiar a imunidade. Ele apoia a nossa imunidade. Então, o que acontece? Se o fator de transferência ele é utilizado para uma imunidade que está falhando, ele vai apoiar aumentando o trabalho dessa imunidade. Se ele for utilizado para uma imunidade que está exagerando, né, ele vai modular essa imunidade. Então, tem fatores de transferência que eles apoiam a imunidade na sua elevação e alguns fatores de transferência que apoiam na modulação. O que é interessante, fator de transferência não é usado para tratar a doença. Ele é para manter equilíbrio, ponto final. Só para finalizar, se lá no seu cérebro tem células da imunidade, eu faço uma brincadeira e vou finalizar com ela. Nosso cérebro é igual festinha de criança. Festinha de criança tem só brigadeiro? Não. Tem cajuzinho, beijinho, cachorro-quente. Nosso cérebro é igual. Não tem só neurônio. Tem células da glia, inclusive micróglia. Ah, eu não conheço. Vai estudar. Vai lá. Abre lá, doutor Google. Células da glia, micróglia. E você vai ver que ela é da imunidade e você pode apoiá-la como fator de transferência, inclusive ajudando no resgate dos neurônios na memória, tá?
A Carla vai deixar as formas de você conhecer melhor os fatores de transferência. No meu Instagram, eles estão lá no link a Ação na Imunidade, tá? E eu me coloco à disposição de vocês. Gratidão pela oportunidade, Carla. Espero voltar mais vezes. É sempre incrível estar aqui com vocês. Gratidão. Provavelmente você foi convidado por um amigo para estar nessa live aqui, né? Pode se informar com um amigo, pode se informar diretamente no Instagram do doutor Flávio Ferreira, tem lá o link sobre os fatores de transferência também, né? E pode se informar comigo, onde você nos encontrar. Provavelmente, se você digitar no Google fatores de transferência, você vai encontrar a empresa For Life, enfim, mas você vai encontrar os valores bem superiores aos das pessoas que convidaram você. Então, fique atento, porque se a pessoa te convidou, ela quer que você tenha saúde, ela quer que você tenha uma visão, uma consciência diferente para você, para sua família, porque os tempos estão ficando cada vez mais difíceis nesse sentido, né? Sempre está vindo uma novidade no sentido de nos, não diria derrubar, mas de tirar a nossa independência, a capacidade, a nossa força interior. Então, a gente depende de estar com a saúde apta, em primeiro lugar. Isso é espiritualidade. Não existe espiritualidade boa sem saúde, certo? Não tem como, gente. A gente é um bloco só. E querer separar essas questões aí não é espiritual, tá bom, gente? Fiquem no grupo, gente. Fiquem no nosso grupo no WhatsApp. Semana que vem temos 2 lives muito importantes. Na terça-feira vamos falar sobre pineal, com a naturopata Ivone Cardoso, e na quinta-feira sobre a questão hormonal, né, e a depressão com a doutora Débora Balargues. Sempre aprendendo e vivendo cada vez melhor ao lado de vocês. Gratidão, um super beijo e uma feliz semana para todos, com muita saúde, muito dinheiro e muito amor.